Nós estávamos explicando sobre os ataques que Jesus recebeu, a afronta na identidade dele. Mas isso ainda nos dias de hoje acontece com você, acontece no dia a dia. E você vai entender que Satanás, ele não se cala. É você que tem que governar. É você que vai mandar ele se calar. É você que não vai dar ouvido. Mas a voz dele vai seguir falando. Então, em Apocalipse, tem uma palavra muito interessante com relação a isso. Diz assim, Apocalipse 17, versículo 3. 17, versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 7 chifres. O que é isso? Blasfêmias, uma agressão ao povo de Deus, uma forma que Satanás tem com setas malignas de ferir a minha identidade. O que é isso? São profecias demoníacas que a gente recebe desde a nossa infância, muitas vezes. Muitas vezes você recebe uma carga de ministrações negativas, que isso vem acumulando em sua alma, e elas entram no lugar da sua alma. Você ouve muitas vezes os próprios pais dizerem algo para você. Essas setas malignas, que Satanás usa pessoas, às vezes pessoas da própria casa, da própria família, ou amigos, mas o fato é que virou, mexeu, parece que sempre tem alguém preparado para lançar essas blasfêmias, essas ministrações satânicas sobre você, essas profecias demoníacas. Pais, irmãos, você é um vagabundo, você não vai dar em nada, você não nasceu para isso, quem é você? Às vezes o próprio pai fala isso, a própria mãe fala isso, ou muitas vezes aquela pessoa, ela passa por problemas na vida e se entrega ao alcoolismo, e agora ela é chamada de alcoólatra, ou de um drogado. Ela recebe uma titulação dessa besta. Essa besta, ela está nas dimensões espirituais, como que se fosse uma grande sacola, usando o próprio ser humano, que não tem Jesus, para lançar essas setas sobre a minha vida. E o pior é que eu acredito nisso. E por quê? Porque a minha alma, ela tem o lugar de receber a minha identidade em Cristo, de receber a minha natureza em Cristo. Porque na origem, a minha alma, ela exala luz de Deus, ela brilha. Por quê? Porque o meu espírito brilha. O meu espírito, Jesus refletiu isso
no monte da transfiguração, onde ele virou luz, ele se mostrou por dentro, e o seu espírito também é luz. Vós sois luz do mundo. Por que luz? Porque o seu espírito é luz, e a primeira coisa que seu espírito vai iluminar é a sua própria alma. Vai iluminá-la. Mas essa besta, que às vezes a gente não entende nem por que está escutando aquilo. Então, como foi dito, se eu não tenho uma formação em minha identidade, eu aceito o que a besta está dizendo. Eu não estou dizendo que aquela pessoa é uma besta, entendeu? Eu estou dizendo que ela está sendo usada. E a minha alma, ela tem uma tendência muito grande de não resistir a isso, se eu não tiver experiências com Deus, se eu não tiver uma vida em Deus, se eu não tiver lançados nas profundezas da cruz, se eu não ter o entendimento de quem eu sou, filho de Deus. E quando isso acontece, parece que a alma recebe aquilo, e no lugar onde eu deveria receber a minha identidade, existe isso. Existe essas informações mentirosas, enganosas, que muita gente acredita nisso, acredita que é aquilo. Isso é desesperador. É desesperador porque você nunca vai conseguir viver o propósito de Deus na sua vida se você não conseguir se livrar desse sentimento a seu respeito. Por quê? Porque se você não consegue amar a você mesmo, você não vai conseguir amar o próximo. Então por isso que existe toda uma linha de entendimento. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus me constrange. Eu passo a me entender, eu passo a me amar, aí eu consigo amar o próximo. Então, quando eu não tenho esse amor ao próximo, o que acontece comigo? Eu não confio mais em ninguém. Porque esse lugar que está aí na sua alma, ele precisa ser rompido, porque a identidade, ela precisa entrar aí. E com essa carga de ministrações que nós estamos recebendo, o que está acontecendo aí dentro da sua alma, alguns estão chorando, alguns estão meio agoniados, alguns estão se retorcendo, outros já se abriram e tal. Eu quero dizer o que é. O Espírito de Deus quer entrar aí. O Espírito de Deus quer destruir toda fortaleza, toda seta, todo investimento de Satanás, que de repente você vem acumulando desde quando você é criança. E hoje você já é adulto, mas não se livrou disso. Eu nunca esqueço, eu já andei demais aí nesses negócios, o povo confunde tudo, maturidade. Meu irmão, maturidade é você crescer em Cristo, é você ter a sua mente transformada em Cristo Jesus, é você absorver a sua identidade no seu espírito, é você ser possuído pelo Espírito, é você vestir essa camisa, e na medida em que você vai entrando, essa camisa vai se encaixando, e você vai se vendo. Maturidade é isso. Maturidade é você se ver em Cristo. Isso é maturidade. Então, o fato de eu ficar com raiva ali do irmão, e de repente eu entrar na carne, o irmão não é maduro, isso não tem nada a ver. Porque quando Jesus fica com raiva, é uma raiva santa, né? Ele pega o chicote e mete bronca. Mas às vezes você perdeu
a linha ali ou aqui no trabalho e tal, isso não quer dizer nada, isso não tem nada a ver com maturidade. Maturidade é quando vem uma circunstância e como que você se comporta diante dela. Isso é maturidade. Ser maduro é isso. É você saber encarar o problema. É o nível de paz que você tem. É você sempre procurar um travesseirinho no meio do caos. O caos está lá, você consegue sair do caos, pegar um travesseiro e dormir. As pessoas, rapaz, está tudo caindo. Eu falei, não, meu irmão, já encontrei meu lugar de paz aqui. Isso é maturidade. Então, esse desenvolvimento, ele não acontece muitas vezes por causa dessas blasfêmias que estão acumuladas na minha alma e que precisam ser liberadas. Elas precisam ser liberadas, para que haja uma manifestação, o poder de Deus agindo em meu íntimo, para que a minha alma realmente se desenvolva. Por quê? Porque a minha alma e o espírito, eles são um só quando eles estão amalgamados. O negócio é que a minha alma está afastada, ela precisa entrar. E é aí que tudo começa a acontecer. E hoje, eu sei que tem pessoas, muita gente foi embora. Como o irmão falou, o abastecimento. Já abasteceu, para ele já é suficiente, então tá. É porque a minha fome é maior. Então você ficou aqui porque você tem uma fome maior. Você tem um que comeu um prato e ficou satisfeito. Você já está no terceiro prato. Já está indo no quarto. E eu quero finalizar falando dessa carga que eu me livrei, não tem muito tempo. Quando eu era pequeno, eu era capinador também, né? Capinador. Sabe o que é capinador? Capinar mato. Você com a enxada moladinha. Ah, você não acredita que eu fazia isso não, né? Ó, aqui ó. Aí, tinha uns amiguinhos que eram mais da classe média, eu já era mais, né? E aí eu ia lá na classe média ou na classe alta para fazer as limpezas do quintal. E um dia eu limpando o quintal, a mãe, eu vou falar o nome, depois você muda o nome. A mãe de Nito, um amigo meu, eu estava lá limpando, estava limpando, e ela chegou para mim e falou assim, hoje vai ter uma grande festa do aniversário de Nito. Eu falei, eu sei. Você quer vir? Eu falei, meu Deus, eu? A senhora está falando sério? Estou falando sério, meu filho. Você pode vir. Que hora que começa? Tal hora. Rapaz, e corri. E aí arrumei Lady Rosa. Você é do tempo do Lady Rosa? Você não sabe que é Lady Rosa não, sabe? Você sabe que é Lady Rosa? Ah, só ouviu falar. Eu usei Lady Rosa. E você sabe que a pessoa quando é escurinha assim igual a mim, a minha perna ela fica branca assim de cinzenta. Rapaz, eu vou te falar que eu passava óleo de cozinha, você não acredita. Só um pouquinho de Lady Rosa num pinguinho de óleo de cozinha fazia assim, ó. Ficava show. Segredo. E eu fui, rapaz. E aí eu já estava com a minha avó, e eu falei, vó, hoje eu vou na festa de Nito. Como é? Você é bobo, menino, que você vai para festa nenhuma?
Eu falei, vó, me chamaram para ir para a festa de Nito. Ai, então tá. Aí eu me arrumei para ir para a festa de Nito. E eu, pá. E aí tinha na porta, escute. Tava na porta lá, tinha pessoal lá na porta, olhando os nomes. Aí eu cheguei lá. Aí eu falei, não, a dona Lúcia me chamou. Mas o seu nome não está aqui, menino. Mas a dona Lúcia me chamou. Você pode ir lá perguntar para a dona Lúcia? Nisso passou o pai de Nito, com a garrafa de cerveja na mão. Olha a besta. Entende? Eu quero que você não me entenda como uma pessoa religiosa. Eu estou usando uma analogia e estou em Apocalipse dizendo quem é essa besta que lança blasfêmias dizendo que seu filho é o que não é. Dizendo que seu marido é o que não é. E aquele homem com a cerveja na mão, quando olhou para mim, sabia que eu era o capinador, olhou de lá e falou, este negro favelado não entra na minha casa. A partir daquele dia eu me tornei um negro favelado. Dentro da minha alma aquilo entrou. E aquilo me levou. Eu fui intimidado naquele momento. Porque qualquer coisa que eu fazia explodia na minha cabeça. Não vai dar certo, porque você é negro favelado. E aí esse negócio ficou muito tempo. Eu não vou me estender com isso, mas eu vou falar do dia que eu entrei na faculdade de tecnologia. Na faculdade de tecnologia eu tinha uma bermuda ela tinha dois lados. Um dia eu usava um lado, outro dia eu usava outro lado. Um dia eu usava um lado, outro dia eu usava outro lado. E eu tinha um chinelinho. E a camisa eu ia variando. E aí 90 computadores, aquele trem enorme. O seu César pagou o início para mim. Seu César, lembro de seu César, me ajudou lá. Aí, quando eu sentei lá, e o professor falou para mim, liga o computador, todo mundo, aquela meninada, tudo de classe média para cima, foram lá e já sentaram naqueles trem, tudo computador, agora eu sei, né, 486, né, aquelas tela quadrada. Aí eu olhei, eu falei, meu Deus, qual é o botão que liga esse trem? Aí a voz lá dentro falou, também, né, é negro favelado? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo essa carga demoníaca? Essa profecia demoníaca dessa blasfêmia que foi lançada contra mim? Porque logo ia explodir José. Essa estava impedindo José de aparecer. José na terra. Essa é uma palavra que cura metade da população do mundo. É verdade. Se ouvir. É simples. Objetiva. Vai lá no PIM e resolve a parada. Por quê? Porque você transmite a cruz. E aonde a cruz entra, milagres acontecem. Eu estou transmitindo a cruz. E só a cruz pode curar esse lugar dessa blasfêmia invisível na sua alma. E eu fui ligar o computador e aí veio aquele professor.
Um dia para trás ele mandou uma mensagem para mim pedindo emprego. Aí ele chegou para mim, olhou. Ô, nego. Falei, opa, tá vendo? Nego favelado, ó. Sim, senhor. Você não sabe ligar o computador, não? O senhor podia falar mais baixo, né? O senhor podia falar mais baixinho. Tem 100 pessoas aqui no laboratório. O senhor podia falar baixinho, né? Como que uma pessoa que vai fazer faculdade de informática não sabe ligar o computador, né? Pois é. Esse sou eu. Não sei ligar. E aí ele me chamou lá para fora e falou para mim assim: rapaz, sai fora disso. Vai arrumar outra coisa para você fazer. Não quer perdendo seu tempo. Olha aí essas pessoas que estão aí. Olha esses filhos de juízes. Então, se a blasfêmia entrar, Satanás sempre vai bater em cima dela, porque é o alvo dele. Ele sabe que foi ela que plantou, e ele sabe que é esse o lugar que bate, e é esse lugar que dói. É esse lugar que faz parar milionário do reino. Agora eu chamo os discípulos tudo pelo nome. Né? 54 José, você já é um. Isso curou quando eu dei o grito. E eu estava num culto, e um pastor americano veio falar sobre a paternidade de Deus. Eu entendi aquilo de tamanha forma que eu gritava, porque a dor do negro favelado saiu e entrou José na terra. E entrou José na terra. Judá era um dos 12 filhos de Jacó. Tem poder de Deus aqui. Judá era um dos 12 filhos de Jacó. Seria uma das 12 tribos, da onde o Messias sairia, o Salvador do mundo sairia da tribo de Judá. O Messias seria chamado o Messias seria chamado de leão da tribo de Judá. A tribo mais forte de Israel seria Judá, a tribo de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó. Ele tinha como irmão José, Benjamim, Simeão. Mas Judá fez algo errado diante do Senhor. Judá foi um dos irmãos que lançou José no poço. Você está entendendo isso? Da onde sairia o Messias? Da onde sairia Jesus? De Judá, que jogou o irmão no poço. A linhagem sairia daí. Você consegue alcançar esse entendimento que Deus me deu? Esse entendimento Deus me deu ontem. Consegue alcançar esse entendimento que Deus me deu? Não para aí não. Ele foi para casa, pegou a túnica do irmão José, sujou com sangue de animal e mostrou para o pai: papai, olha o que fizeram, mataram o nosso irmão. E ainda por cima ele, além disso, ele simulou um velório. Um abismo chamando outro abismo.
Um abismo chamando outro abismo. Quase matou o pai. Eu não quero deixar a unção parar. Ela está pairando aqui, ó. Nada vai tirar a gente. Nada vai tirar a gente desse entendimento hoje. Nada vai tirar. Não vai tirar. Quase matou o pai. Quase matou. José foi levado para o Egito. Você conhece a história. Mas Judá não conseguiu se conter. Ele não conseguiu mais morar com Jacó. Ele ficou um tempo, e um tempo a Bíblia diz que ele levantou acampamento com a sua esposa, com tudo, e foi embora. E foi embora. Por quê? Porque agora ele era o quê? Um assassino, um mentiroso. Era como é o que essa besta colocou na alma dele. E ele não era nada disso. Quem ele era? A tribo mais forte de Israel. Da onde sairia o Messias? Da tribo dele. E é assim que vai, um abismo chama outro abismo, e esses buracos vão aumentando na minha alma, por causa da blasfêmia de Satanás, que diz aquilo que eu não sou, e eu acredito naquilo. E quando eu acredito naquilo, as pancadas vão ser sempre direcionadas ali. Você vai pensar que curou, e vem outra pancada, e aquilo... E você volta de novo. E quando você pensa que está se livrando daquilo, porque já está se relacionando com outras pessoas, já está no outro emprego, já está no outra nação, mas chega lá na outra nação, meu Deus do céu, chega lá na outra nação, alguém é usado por essa besta, e vai no mesmo lugar e de novo, e você, meu Deus, o que é? É apertar e dizer: você é um bandido, você matou teu irmão, você não é ninguém, você não merece nem viver, você é negro favelado. Como que você vai ser empresário? Como que você vai ter um bom emprego? Como que você vai mandar dinheiro para seu Alipe e Dona Helena, os meus avós, que era, um é jardineiro analfabeto e a outra era lavadora de roupa, analfabeta também. Como você está pensando o quê? Como que você quer se meter no meio dessas pessoas ricas aqui? Você é negro favelado. O que eu estou querendo dizer é que Satanás sempre vai apertar esse lugar, o lugar que apertou dentro da alma de Judá, e Judá não conseguiu ficar mais diante da família dele, correu, porque é isso que acontece. O gatilho é tirar você da presença, é tirar você do propósito, é tirar você do foco de Deus. Você vai correr, porque você não vai se aguentar. Judá correu, foi embora. Judá, ele tinha 3 filhos, 2 filhos casados. Um morreu quando ele já tinha saído da presença de Jacó. E aí ele deu a mulher para o segundo filho. E aí o segundo filho também morreu. E uma delas era Tamar. E ele ia dar Tamar para o terceiro filho, mas o terceiro filho era ainda pequeno. Tinha que esperar crescer. E aí quando cresceu, ele não deu pro filho dele. E Tamar enganou ele, se vestiu de prostituta. E ele, um abismo chama outro abismo. E ele entrou em Tamar.
Mas o que me chama a atenção nisso tudo aqui é que Tamar, ele sem poder pagar naquele momento, porque ele estava de passagem, Tamar pediu 3 coisas dele. Tamar pediu: tá, deixa comigo então o seu. Ele não sabia que era Tamar, ela estava vestida de prostituta, de meretriz, e era a nora dele. Era a nora dele. E ela pediu: então tá, então me dá o seu anel de selar, me dá o seu cordão e me dá o seu cajado. E ele entregou. Tudo começou lá, quando lançou José no poço, e ele foi perdendo a identidade dele, perdendo a identidade dele, perdendo a identidade, ao ponto de entregar a própria identidade. Por quê? Para a gente ir para o fim. O que significava o anel de selar? O anel de selar era uma forma de expressar a identidade dele, porque quando ele fazia uma compra, uma troca, tinha um papel, um terreno, alguma coisa, ele pegava o anel, molhava o anel, ia lá e ali registrava: Judá, descendente de Abraão, de Isaac e filho de Jacó. Ele entregou a identidade dele, da família dele. Ele perdeu a identidade dele. Então essas blasfêmias, no final, ela tem o objetivo de roubar a minha identidade em Cristo Jesus. O cordão era onde ele guardava o anel, onde o anel estava protegido. E isso é fraternal. Isso significa a capacidade dele de fazer relacionamentos duradouros. Mas quando você tem um trauma desse na sua alma, quando você acredita nessas blasfêmias, você não consegue fazer relacionamento. Você já viu isso? Quando você não sabe quem você é, quando você possui algum trauma na sua alma, uma ferida aberta na sua alma, ninguém presta para se relacionar com você, só você que presta. Ninguém tá bom, tudo que faz tá ruim. Por quê? Porque você se torna uma pessoa amarga. Então, é retirado, quando você perde a sua identidade, é retirado de você a capacidade de fazer relacionamentos. Por quê? Porque eu preciso da minha identidade para poder me relacionar. Você não confia mais nas pessoas. Você perde a confiança em todo mundo. Você não dá mais oportunidade para ninguém. As pessoas erram com você uma vez só, ó, papum, acabou. Comigo errou uma vez só, agora não tem mais chance. E como é que é uma pessoa curada, uma pessoa sarada, uma pessoa que sabe quem errou? Eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou te ajudar. Porque você está acima dessas coisas. Você está acima disso. E ele perdeu também o cajado. O que representa o cajado? Judá perdeu o cajado. E o que representa esse cajado? Representa a autoridade. Ele perdeu a autoridade dele.
quem ele era. Quem ele era, não naquele momento, mas sim o que estava destinado para ele. A tribo mais forte de Israel. O que estava destinado para ele? O Salvador do mundo ia sair dali. Então as blasfêmias de Satanás estavam querendo impedir já ali, precocemente, o nascimento de Cristo lá na frente. Meu Deus. Você podia dar um glória a Deus com isso? Porque ele bateu logo em Judá, ele não bateu em Simeão, não bateu em Benjamim, ele bateu em Judá, da onde sairia o Messias. Eu vou pedir para você se levantar. Foi naquele momento, porque tudo ainda estava às escondidas, houve fome na terra. Houve fome na terra, e Judá voltou para a casa de Jacó, mas tudo ainda estava nas escondidas. José estava vivo e ninguém sabia, mas no momento em que Judá encontrou com José, e houve aquele perdão, Judá recebeu de volta a identidade dele. E quem é que era Judá? Presta atenção, presta atenção, presta atenção. O Messias viria dali. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, seria chamado no futuro de leão da tribo de Judá. E o que a cruz fez? Eu quero te dizer, meu irmão, às vezes você pode ter cometido alguma coisa que Judá cometeu. Às vezes você recebeu uma carga de ministrações negativas, de profecias demoníacas, mas o que você precisa entender, que não é a mão do pastor que vai orar na sua cabeça, que vai libertar isso. Não é. Nós estamos indo além. Eu não vou sair daqui para orar na cabeça de todo mundo, porque eu tive um entendimento e você tem o mesmo entendimento que eu. A cruz já fez tudo isso. A cruz fez tudo isso. E isso é libertador. Então presta atenção, por mais que os homens te reprovaram, por mais que a sua família ainda continue te olhando de rabo de olho, você entrou na presença de Deus, mas os seus familiares não esqueceram daquela infração. Os amigos que você tinha na infância não esqueceu daquilo que você fez. E às vezes ainda continua gritando dentro de você: o negro favelado. Eu quero que você nesta noite experimente do poder da cruz. E o que a cruz fez para liberar a gente? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Ei, deixa eu dar uma notícia para você. O homem reprovou você ou reprova você?
Eu quero te dizer o seguinte: a cruz aprovou você. E sabe esse sentimento de derrota ou de fracasso que você está sentindo? Eu quero dizer para você que a cruz já levou isso. E você vai ser destravado. Vai ser destravado. Por quê? Porque eu sou aprovado. Jesus me colocou diante do Pai como um obreiro aprovado. O sangue dele me aprovou. E hoje eu posso me apresentar diante do Pai, curado, sarado, banhado pelo sangue de Cristo. Baroloa. Então, se você nunca entendeu esse versículo, você precisa entender ele agora. Você foi aprovado. Você não tem que se preocupar com a aprovação dos homens, porque Deus já te aprovou. Então aquela pessoa ou ex-pessoa, eu não sei como é que é o negócio, ainda continua lá igual um papagaio falando aquelas coisas para você, e você ainda continua indo atrás querendo provar que você não é mais aquela pessoa, ou que você não é aquilo. Eu quero te dizer o seguinte: se desligue disso. Se desligue disso, porque se ela não te aprovou, a cruz te aprovou. Madalaia capa. Aleluia. Aleluia. Se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Tem mais. Eu não terminei o versículo. O versículo de cura. Sabe aquele velho homem? Sabe tudo aquilo? Sabe as mentiras? Sabe como você era conhecido lá? A aprovação da cruz, ela ainda permanece assim, ó. E presta atenção, precisa se envergonhar de nada. A aprovação não é parcial, ela é completa. Ela aprova você no passado, no presente e no futuro. Não importa. Por quê? Ela não está me aprovando só daqui para frente. Ela está apagando os meus pecados. A Bíblia diz que Deus já não lembra mais dos meus pecados. Então isso é libertador, meu irmão. Então, se você se sentia hoje como Judá, Deus está falando para você hoje que você não tem do que se envergonhar. Agora nós vamos fechar 10 minutos. Nós vamos derramar do Espírito Santo. Costa para cá aqui, ó. Vem todo mundo aqui para frente agora. É o pessoal faminto, o pessoal da fome. Nós vamos encerrar aqui. Então, quando a cruz me aprovou, diga assim. Essa é fresquinha. Quando a cruz me aprovou, eu estou tentando. Levante a mão e recebe de volta o anel de selar.
Não, é Judá, meu filho. É Judá. Filho pródigo também, mas é Judá. Você está recebendo de volta o anel de selar. Só que o anel de selar não está selando que você é descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. O anel agora é bem diferente. O anel agora está selando. Oh, meu Deus. Você caminha agora. Você agora tem autoridade. Você pisa na cabeça da serpente, de escorpiões, e você vai lá nas dimensões espirituais. Você entra, você vai e você levanta o seu anel e sela. E o selo está dizendo: eu sou filho de Deus. Amém. Amém. O que é isso? Oi, bem. Meu Deus, o que é isso? A mesma autoridade que Jesus tinha para expulsar demônios eu tenho? Tenho. Amém. Amém. A mesma autoridade que Jesus tinha para curar os enfermos, você tem? Tem. A mesma autoridade que Jesus erguia o alimento multiplicava, você tem? Você tem. Amém. Caraca! Que trem doido! A mesma autoridade que você tem, que Jesus tem, você tem para calar a tempestade. Você tem ou não? Tem. Amém. A mesma autoridade que Jesus tem de dizer: arreda-te de mim, Satanás. Você tem? Porque você tem o anel de selar. O anel de selar está dizendo que você é filho de Deus. Amém. E a paz que excede todo entendimento, você tem? Quando as coisas estiverem caindo e dezenas de pessoas baterem na tua porta para contar a notícia, você consegue ter essa paz? Deus está no controle. Isso não vai roubar a minha paz. Eu não vou deixar de ser a boa esposa que eu sou em casa. Eu não vou deixar de ser a boa mãe que eu sou em casa. Eu não vou deixar de ser aquele excelente profissional que eu sou no trabalho. Eu não vou deixar de gerir aquela empresa. Eu não vou deixar de pregar o evangelho por causa disso. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, e em mim opera uma paz, um domínio próprio, que a humanidade não vai conseguir entender. Os barcos vão estar afundando ao seu redor, mas o seu vai estar intacto. Você vai experimentar verdadeiramente a palavra. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Porque você tem um anel. Você é filho de Deus. E você sempre, Deus me deu essa revelação. Deus me deu essa revelação. Sempre, para um filho de Deus que age em paz,
sempre você vai procurar a almofadinha no barco. Aqui está minha almofadinha. Por quê? Porque eu estou resgatando a minha identidade. E o que a identidade traz? A identidade traz, na analogia que nós estamos fazendo, a identidade traz o cordão. Eu agora não sou mais uma pessoa que fere pessoas. Agora eu sou uma pessoa que abençoa pessoas. Aquela condição que eu tinha perdido de fazer relacionamentos duradouros, eu resgatei ela. Você sabe do que eu estou falando? Você conhece uma pessoa, 20 dias já tá de mal. Um mês já tá um falando mal do outro. Isso acontece porque a sua alma, ela precisa receber cura. Então, quando você recebe a identidade de Deus, você consegue desenvolver uma capacidade de fazer relacionamentos duradouros. As pessoas vão começar a te seguir. As pessoas vão querer te ouvir. As pessoas vão querer ligar para você para tirar dúvida. As pessoas vão querer começar a falar com você como que você lidar com uma situação ou com outra situação. As pessoas vão querer sempre te ouvir. Por quê? Porque você conseguiu restaurar. A identidade restaura. A identidade de Deus restaura a capacidade de fazer relacionamentos duradouros. E eu recuperei isso. E vai começar a operar em volta de mim dezenas e dezenas e centenas e dezenas e centenas de pessoas. E essas pessoas vão começar a abençoar você e você não sabe nem de onde está vindo. Maraleaka, Mariola Canayada. Então a identidade me devolve para a família de Deus. A identidade me devolve a capacidade de fazer relacionamentos duradouros. A cruz na horizontal. Eu consigo virar a face. Eu consigo caminhar mais uma milha. Eu consigo orar pelos meus inimigos. Eu consigo liberar uma dívida. Eu consigo liberar Paulo Careca. Paulo Careca gerou emoção. Eu consigo vencer a Alemanha. Quem lembra da Alemanha? Hã? Agora você me pegou, hein? O Espírito Santo me trouxe à memória agora o pai do Nito. Pronto, amor, você perguntou se eu já tinha liberado todo mundo. Faltou liberar o pai do Nito. Já morreu. E por último, a minha identidade, ela me devolve o cajado. E o que é esse cajado? O cajado é a autoridade. É o governo, é o domínio. Eu domino naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu domino. O cajado é quando você levantar ele, o mar vermelho vai se abrir.
O cajado é a autoridade. A autoridade sobre as coisas, sobre a terra, sobre os seres espirituais. Você diz para queimar um demônio, ele queima. A autoridade é quando você vê um monte de pessoas desempregadas e você levanta e diga: portas estão se abrindo, empregos estão caindo na cabeça de vocês. E uma semana depois, as pessoas começam a trabalhar. Autoridade. Autoridade nas dimensões que você não enxerga. Que dimensão é essa? A dimensão que aquele principado, quando Daniel estava jejuando e o anjo desceu para pelejar contra o principado da Pérsia. A autoridade é nessas regiões que você passa a ter. E você, como filho de Deus, você recebe na sua identidade esse cajado. E esses principados e potestades, quando você levanta o cajado, eles respeitam você. E se necessário for pisar no Jordão e as águas parar, eu vou pisar e a água vai parar. Se necessário for mandar o sol parar para que eu ganhe a guerra, o sol vai parar. É esse cajado. Jesus, ele disse: o adversário vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para trazer vida, e vida em abundância. E nesse momento, meu Deus do céu, gente, a gente vai encerrar o negócio agora, mas eu quero ler esse texto e ir embora. Olha isso, olha isso. O que vai testificar na sua alma que você é filho de Deus? Quem? O Espírito? O Espírito de Deus? O Espírito Santo é que testifica. Porque a sua alma não quer entender isso. E é o Espírito de Deus que convence você que você é filho. Então eu quero profetizar aqui nesta noite que você vai ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Que você não vai resistir ao Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo vai te tocar. O Espírito Santo vai te curar. O Espírito Santo vai tocar nas profundezas da sua alma e vai arrancar qualquer blasfêmia, qualquer profecia demoníaca. Vai tirar de você qualquer carga que você recebeu, qualquer ministração que você recebeu durante a sua infância. Qualquer dor que você esteja sentindo por algo que você fez, porque a cruz aprovou você. E o Espírito Santo vai invadir o seu ser nessa noite. Então, na medida em que nós estivermos orando e esse louvor estiver sendo ministrado, com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me Aleluia. salvou. Oh, aleluia.